Já parou para se perguntar por que o homem é tão perverso? Em algum momento você se deparou com a maldade humana e ficou assustado, desacreditado na humanidade? Por vezes eu já vi situações que eu disse: não é possível. Não é possível que uma pessoa dessa seja humano. Sabe, em algum momento da história a gente se perdeu e começou a agir de maneira animalesca, instintiva, e começamos a viver por desejos. E a cobiça falou tão alto que começamos a passar por cima de laços fraternos, de amigos, de familiares. O importante era satisfazer o próprio umbigo. Tudo isso começou na queda do homem. E essa queda aconteceu e foi narrada lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, onde a mulher é seduzida pela serpente. A serpente, com meias verdades, com palavras truncadas, tenta engabelar a mulher. Ela pergunta à mulher: Deus falou que você não deveria comer de nenhuma árvore? E é óbvio que a resposta é não. Todas eu posso comer, exceto a do conhecimento do bem e do mal. Eu não deveria nem tocar nessa árvore para não morrer. É aí que a serpente começa, então, a ludibriar ela, dizendo: é certo que não morrereis, e apresenta as vantagens de comer daquele fruto. A mulher, então, acaba cedendo à tentação e come do fruto proibido. Ao comer do fruto proibido, procura o seu homem, e então faz com que ele participe daquele momento de desfrutar o fruto. A partir de então, o pecado se instala. Eles agora não conseguem mais se enxergar do jeito que enxergavam. Se no capítulo 2 diz que eles viviam nus e não tinham do que se envergonhar, agora a sua nudez pressupõe vergonha. Eles começam a ver mazelas em suas almas e o instinto maligno vai sendo gerado em seus corações. O Senhor ia ao encontro do casal no Éden, mas nesta vez o casal preferiu se esconder do próprio Deus. Tentaram tapar a nudez com algumas folhas e, escondidos, ouviram a voz do Senhor que via ao encontro deles no jardim. Essa voz ecoava perguntando: aonde você está? E eu queria ler esses versos com você e tentar extrair algumas lições que nos faça transcender essa natureza carnal que por vezes nos coloca no chão. Vamos ler esse texto. Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o eis entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Esses versos nos mostram a corrupção entrando no mundo, a queda e a necessidade de uma redenção. A necessidade de alguém que pudesse pagar por esses erros, sabe? Quando Adão, juntamente com sua esposa, cometem esse atentado contra a santidade de Deus, eles se percebem envergonhados. E com medo, eles se escondem do próprio Deus, e por vezes eu e você também nos encontramos assim. A síndrome de Adão. Tentamos fugir, tentamos encontrar justificativas e, por vezes, culpamos outras pessoas dos nossos próprios fracassos morais. Adão se percebia desta forma,
Mas o que me chama muita atenção é o cuidado que Deus tem com homem e mulher mesmo diante do pecado, mesmo diante da queda. Será que Deus não sabia que eles tinham cometido esse erro? Deus poderia nem ter ido ao encontro, poderia já tê-los abandonado sem nenhum sermão ou discurso, poderia ter expulsado como fez do jardim, porém sem dar nenhuma possibilidade de redenção, deixando eles à própria sorte, ou até mesmo poderia destruir a sua criação num único ato. Mas não, o Senhor vai em busca do pecador. O pecador com medo, escondido, cheio de desculpas, mesmo assim o Senhor vai e permite que ele abra o coração, permite que ele reconheça as suas fragilidades. Sabe qual é o problema? Diante da imoralidade do nosso coração, nós temos muita dificuldade de reconhecer os nossos erros. É muito mais fácil se justificar, colocar a culpa em outros, mas nunca demonstrar um verdadeiro arrependimento. Por conta deste pecado, Deus penaliza então a serpente, a mulher e ao homem. Diante de cada uma dessas penalizações, nós encontramos um vislumbre de redenção. A ideia é de que Deus não foi pego de surpresa, que ele sabia dessas possibilidades, ele conhecia o homem que ele tinha feito, ele conhecia a sua criação. Deus preparou antes da fundação do mundo um plano redentor. E aqui nós já encontramos um grande vestígio. Quando Deus vai dizer para a serpente a penalidade que cairia sobre ela, amaldiçoando então a que ela rastejasse todos os dias de sua vida, pois entre ela e a mulher uma inimizade. Porém disse que essa inimizade perduraria por gerações. Os descendentes da serpente sempre seriam o inimigo do descendente, no singular, da mulher. Esse ferirá a serpente na cabeça e ela no calcanhar. A figura que nós temos aqui é uma promessa. A promessa de que um dia haveria um Redentor que acabaria com todo o mal feito pela serpente, que aniquilaria a serpente por meio de um golpe em sua cabeça. Essa, por sua vez, ferirá a este homem. Sabe, meus amados irmãos, que promessa gloriosa logo no comecinho da Bíblia. Logo no 3º capítulo, nós já vemos esse texto ser entrelaçado com a história da redenção humana. Se há uma mácula na nossa história por uma queda, há também um motivo de glória, pois Cristo Jesus morreu na cruz para trazer redenção. Ele feriu a cabeça da serpente. O texto vai nos falando então sobre as penalidades da mulher, o seu cenário de sofrimento, de dor, de por vezes ser subjugada por homens, e agora o homem sendo aquele que é responsável por arar a terra e irá sobreviver às custas do seu trabalho, tudo muda. Eles são expulsos do jardim, mas há mais um momento muito precioso, o momento onde o próprio Deus cobre a nudez do homem. Ele entendendo que a malícia estava em seu olhar, entendendo que homem e mulher agora estavam constrangidos de viverem, ele simplesmente sacrifica um animal e coloca sobre eles peles. E agora eles têm roupas e com isso cobrem a sua nudez. Até o dia de hoje, por vezes eu e você queremos esconder para debaixo do tapete as coisas erradas que fazemos. Queremos tapar a nossa vergonha, esconder aquilo que é jocoso, aquilo que não deveria vir a público, sabe? O Senhor Deus foi aquele que sacrificou para que eu e você pudéssemos ter a nossa vergonha coberta. Mas haverá um dia que Ele poderá nos dar vestes brancas e limpas, e a vergonha não mais maculará a nossa veste. A vergonha não mais terá lugar na nossa vida. Estaremos face a face com o Criador, e aí então poderemos decretar uma vitória plena sobre a serpente, sobre a morte, sobre o pecado. Sabe, se o pecado entrou no mundo por conta da cobiça humana, por conta da sedução da serpente, o mesmo pecado foi vencido na cruz do Calvário por meio da obediência, por meio de um Deus que não veio fazer a sua vontade, mas morrer em sacrifício por toda a humanidade em amor. Queria orar por você nesse momento. Pai bondoso e querido, obrigado por tua redenção. Obrigado, Pai, porque desde o começo da Bíblia, o Senhor já nos mostra de forma muito clara que o Senhor sempre esteve no controle da história humana,
sempre esteve no controle da história da redenção e sempre se mostrou eficaz, mesmo quando eu e cada um dos teus servos aqui nos demonstramos frágeis, nos demonstramos com perversidades aflorando no nosso coração. Obrigado, Pai, porque em Ti a nossa vergonha é coberta. Obrigado porque em Ti o pecado não pode mais nos macular. Ó Deus, não queremos nos esconder, queremos nos arrepender e viver para a Tua glória. É no nome de Jesus que oramos, Pai. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. É uma alegria ter você aqui neste tempo devocional. Eu aguardo você amanhã às 21h30.